de reconhecimento, pela iniciativa, pela organização do Fórum Hospital do Futuro, na pessoa do Dr. Paulo Nunes de Abreu, que montou em parceria com o CESARAM e a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil do Governo Regional da Madeira, esta iniciativa, este fórum de debate, importante neste momento que todos nós vivemos, que mudou as nossas vidas de uma forma significativa e que também nos leva, por via digital, à possibilidade de continuarmos a discutir e aprofundar as temáticas que importam à saúde, não só neste contexto atual que vivemos de pandemia, mas obviamente preparando o futuro e todas as respostas que queremos para que os nossos serviços regionais de saúde, quer seja dos Açores, quer seja da Madeira, possam efetivamente continuar a dar as melhores respostas aos nossos utentes. Como o tempo também, ou como nos foi pedido uma gestão do tempo mais rigorosa possível, não me alongarei em mais palavras e passaria então a dar início ao painel desta mesa, nomeadamente ao Dr. João Golão, atualmente presidente do CICAT. Eu não sei se o Dr. João Golão já se encontra entre nós. Parece que... Pois, estava aqui a ver e parece-me que... Ainda não. Parece que ainda não. Pois, sendo assim, e de forma a que não seja comprometido o tempo que temos para esta mesa, se calhar passaríamos à oradora seguinte, a doutora Adelaide Belo, a Presidente da Associação Portuguesa para os Cuidados Integrados, a quem eu daria a palavra. Então, muito bom dia a todos. Vou tentar partilhar a tela para a minha apresentação, só um bocadinho, e já dou as boas-vindas. Será esta? Tá. Aqui? Doutora Adelaide quer partilhar a tela. Estou a tentar partilhar a tela. Em baixo, tem um botão em verde, diz partilhar ecrã, em baixo. É isso. Clique e depois tem que escolher qual é a janela. Já estou. Perfeito. Já cá estou. Então agora sim, já mais tranquila por ter conseguido esta... a minha literacia em parte informática às vezes falha, mas pronto, correu bem. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao Dr. Paulo Nunes de Abreu e a toda a organização deste encontro, deste summit, e desde já dar os parabéns pela forma como tem decorrido até agora. Quero ainda cumprimentar o Presidente da Mesa, o Dr. Berto Cabral, e terei a oportunidade depois de cumprimentar o meu colega João Golão. O tema que me foi pedido foram os comportamentos saudáveis e deles as estratégias integradoras, e a minha exposição vai decorrer de acordo com estes 5 pontos, relembrar os determinantes em saúde e o papel dos comportamentos saudáveis, o seu papel nos comportamentos saudáveis, a importância da literacia em saúde e como é que as estratégias integradoras integram todos estes aspectos com alguns exemplos. A noção de promoção de saúde é relativamente recente, ela está plasmada na Carta de Otava e pela primeira vez se desenvolve o tema de que o indivíduo só por si não é responsável pela sua saúde e que ela depende também de uma ação coordenada entre políticas públicas, entre ambientes favoráveis à saúde e bem-estar. É outro tema, outro foco que começa a ser desenvolvido, não só a saúde, mas o bem-estar das populações, a necessidade de reorientar, de reformular a forma como são feitas, como são organizados e como é feita os cuidados de saúde, a necessidade de uma grande reforço da ação comunitária e de trabalhar em rede, os serviços de saúde com outros serviços e, naturalmente, o desenvolvimento das capacidades pessoais do cidadão, nomeadamente a capacitação para gerir a sua saúde.
Está bem expresso neste diagrama, a idade, o sexo, os fatores hereditários são importantes, mas estão condicionados quer pelo estilo de vida, a atividade que fazemos, a dieta que temos, o trabalho que temos, como é que estamos integrados na sociedade e as redes sociais que conseguimos criar, a economia e como é que o local onde vivemos gere essa comunidade, a parte do trabalho, da escola, dos espaços de lazer, dos espaços de viver em comunidade, dos próprios habitação, a habitação, o saneamento básico, que tão importante foi, o impacto tão grande na saúde das populações e, naturalmente, o ambiente natural onde vivemos, a qualidade do ar, a qualidade da água, tudo isso no grande ecossistema global, daquilo que estamos a sofrer como problemas do clima e da biodiversidade. Como é que tudo isto, quais são os fatores, o que é preponderante na determinação da saúde e bem-estar? Portanto, sabemos que há umas áreas que são mais preponderantes do que outras e a verdade é que o sexo, a idade e os fatores genéticos contam 10% para as determinantes em saúde e os próprios serviços de saúde em si também têm um peso de 10%, assim como o ambiente onde se vive. O mais importante, naquilo que nos diz toda a literatura, são os fatores sociais e económicos, quer do indivíduo, quer da comunidade, quer do país onde vive e, naturalmente, os hábitos de saúde que ele possa ter. Não querendo, de modo alguma, entrar, não é um local, nem eu sou a pessoa certa para explorar a área dos fatores sociais, económicos e do ambiente, não posso deixar de deixar aqui uma palavra para o papel que os municípios, nomeadamente os municípios portugueses, têm tido nas determinantes em saúde, quer das suas populações, em várias vertentes, quer na vertente da alimentação, quer na vertente da promoção da saúde, quer na vertente do evitar a doença com programas para populações mais sénior, como é o programa Viver Ativo. Quanto focando agora mais na área da saúde e nos comportamentos, o conceito de organização dos serviços de saúde tem vindo evoluindo ao longo dos tempos e as últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde apontam para que se organizem serviços integrados, centrados nas pessoas e que para isso são precisos 5 estratégias, nomeadamente que se envolvam e capacitem as pessoas e as comunidades, um reforço da governação, essencialmente da governação clínica, organizar a prestação de cuidados mais adaptada às necessidades das pessoas, a coordenação de cuidados, quer entre os vários níveis de cuidados de saúde, quer entre outros setores da saúde e a criação, naturalmente, de um ambiente propício a que tudo isto possa acontecer. Melhor do que ninguém, o Sir Michael Marmot, do Institute of Health Equity, sabe dizer ou nos diz que as condições em que vivemos influenciam o nosso comportamento. E que mesmo quando pensamos que temos uma livre escolha, essa escolha está diretamente condicionada às condições onde vivemos, onde nascemos, onde crescemos, onde vivemos, onde trabalhamos e onde envelhecemos. Portanto, focando agora nos comportamentos em saúde e voltando a lembrar que eles têm um impacto de 30% em todas as determinantes em saúde, podemos agrupá-los em dois grandes grupos, aqueles que promovem a saúde e o bem-estar e aqueles que aumentam o risco de ter uma doença. Estes comportamentos, naturalmente, que têm que ser tomados ao longo do percurso de vida dos cidadãos e das pessoas e que podem vestir roupagens diferentes. Numas fases mais precoces, mais da vida da pessoa, quando são mais novas, crianças, adolescente, ela veste mais a roupagem da promoção da saúde. Numa idade mais madura, vestem
apontam mais para tudo o que for a prevenção da doença. E no fim do ciclo de vida será todos os comportamentos que melhorem o bem-estar do doente e permitam a gestão do doente, da sua saúde e do seu bem-estar. Muitas vezes estes comportamentos saudáveis implicam mudar de hábitos. Mudar de hábitos não é fácil e não me querendo mais uma vez embrenhar em teorias do comportamento, que não teria capacidade para o fazer, no entanto, há uma quantidade, há uns tópicos de conhecimento que todos nós que queremos promover comportamentos saudáveis e fazemos ensinos às pessoas nesse sentido, temos que saber. É que os comportamentos, para tentar melhorar os comportamentos das pessoas, temos que perceber o que é que elas compreendem, o que é que desejam, a forma como acedem aos serviços. Depois que esta mudança não é um evento, é um processo, isto é, não vai acontecer no momento em que nós estamos numa consulta a dar um folheto sobre alimentação. É um processo que as pessoas só compram quando estão convencidas. Então o adulto só vai fazer quando está convencido que isso é melhor do que não mudar, e que terem atenção que as pessoas, os indivíduos, estão em fases distintas da sua motivação e da decisão para a mudança, que é muito importante. E, portanto, é preciso saber e saber lidar e saber encontrar estratégias que tenham em conta qual é o estadio da pessoa para a mudança, em que ponto é que ele está para querer mudar. E outro aspecto que é muito importante e que nós esquecemos muito, e está perfeitamente descrito em toda a literatura sobre literacia, que é que num evento, numa consulta, num ato de alta, seja onde for, só 40% a 80% das informações fornecidas são esquecidas de imediato. E daquelas que ficam retidas, 50% estão incorretas. Isto parece que não há de ser assim, mas há muitos estudos que apontam neste sentido e, portanto, é com esta informação, é com estes dados que temos que programar e que temos todas as estratégias para que haja uma possibilidade de melhorar os comportamentos. Embora não seja completamente indispensável, mas é bom que as pessoas, para mudar os seus comportamentos, o façam de uma maneira correta, e para isso é preciso que tenham alguma literacia em saúde. Está muito na moda falar agora em literacia em saúde, como se isso fosse algo à parte que vai acontecer, mas a literacia em saúde está ligada à literacia das pessoas, à literacia das comunidades. E, essencialmente, envolve o conhecimento e a motivação de forma a que adquiram ferramentas para que possam tomar decisões na sua vida. Em 2015 foi feito um inquérito, é um inquérito europeu, que foi aplicado em Portugal e não foi brilhante para nós, e constatou-se que 5 em cada 10 pessoas têm níveis muito reduzidos de literacia em saúde. E que essencialmente há grupos, portanto também não é uniforme, há grupos em que essa literacia é maior e em que isso pode até ter mais peso nos seus comportamentos, nomeadamente as pessoas com mais de 105 anos, com baixos níveis de escolaridade, são sempre os mesmos que têm mais problemas, com fracos rendimentos, com doenças crónicas e que, de facto, têm dificuldade em perceberem o porquê da necessidade da mudança. E os adultos não mudam se não perceberem que é importante mudar. Também acho que é interessante, quando estamos a pensar em estratégias para mudar comportamentos, saber onde é que as pessoas vão adquirir a informação em saúde. Não é uniforme também, os jovens adquirem-nos, as pessoas mais novas adquirem-nos, e estes dados são antes da pandemia. Provavelmente depois da pandemia estes dados não serão os mesmos. Vai ser engraçado aplicar estes inquéritos após a pandemia para termos noção de qual foi as mudanças que houve dentro dos comportamentos da população. Mas em 2019 as pessoas mais velhas essencialmente iam buscar informação junto dos profissionais de saúde, junto da família, amigos e colegas, e na televisão, e usavam muito pouco as redes sociais, ao contrário dos jovens,
que naturalmente usam mais as redes sociais, quer seja os blogs, quer seja as outras redes sociais, e algo que me deixou um bocadinho constrangida é que ninguém acede à informação através das associações de doentes, o que deve ser uma estratégia que deve ser mudada, porque tem a informação correta e não é algo que as pessoas procurem para a busca de informação. Também sem me querer alargar nas redes sociais, a verdade é que, como todos sabemos, elas têm do bom e do mau. Eu trouxe estes dois exemplos que exemplificam aquilo que gostaria de dizer. Tenho um blog que se chama Pó de Arroz, desta menina blogger, que tem os benefícios da caminhada corretíssimos, apelativos, dizendo tudo o que é correto, muito bem dirigidos para o nicho de mercado que ela está a querer atingir, que é gente nova como ela, e ao lado basta fazer mais uma pesquisa e temos as fake news de que podem emagrecer em 5 quilos, perder toda a gordura da barriga com gengibre e limão. Portanto, é só para dizer que estas fontes de informação podem ter tudo bom e podem ter tudo mau, mas esta é a realidade e é aquilo com que temos que contar quando pensamos em estratégias integradoras para comportamentos saudáveis. Reforçar ainda, este é um estudo que houve da Escola Nacional de Saúde Pública relativamente à fonte de informação nos doentes mais velhos com doença crónica, em que, mais uma vez, os profissionais de saúde, os familiares, os amigos e a televisão são as principais fontes de informação, não usam praticamente redes sociais e nem acedem, por exemplo, à linha de saúde 24. Isto é muito importante quando se pensam em estratégias e como é que vamos gerir essas estratégias. Portanto, as pessoas mais idosas ouvem mais os profissionais, o que quer dizer que, em cima dos profissionais, se já havia responsabilidade, essa responsabilidade ainda é maior. Porque os tempos mudaram, as pessoas têm outros interesses, as relações entre os profissionais de saúde e o doente cuidador também mudou e, portanto, há uma mudança de paradigma. Tem havido, ao longo dos tempos, uma mudança de paradigma de passar de doente para pessoa. Isto é, passar do modelo paternalista em que se trabalhava para o doente, que era um ator passivo, e pensávamos nós que cumpria, e a maior parte das vezes não cumpria, porque os seus objetivos não eram tidos em conta, para um modelo centrado no doente, em que se trabalha com o doente, e aqui a figura do cuidador, e principalmente com o impacto das doenças crónicas, é cada vez mais importante nestas estratégias de comportamentos saudáveis e estratégias integradoras, em que é necessário, em que se pretende que o doente e o cuidador tenham uma relação colaborativa e participativa com os profissionais de saúde. Para isso, as pessoas têm que estar capacitadas e os conceitos, que também agora estão muito na moda, de empoderamento, são todos muito equivalentes, de capacitação, de doente ativo, o que quer dizer que quer os indivíduos, quer a comunidade precisam de ter acesso à informação e a recursos que permitam gerir e tomar decisões que influenciem a sua saúde e bem-estar. Mas, para além das pessoas, é necessário que os profissionais também façam esse caminho. E o que nem sempre também é fácil. E às vezes há muitas resistências à mudança. As resistências não são mais de um lado do que do lado do outro. Eu encontrei este manual de boas práticas, sou franca, não o conhecia, e eu que ando sempre... são assuntos que me interessam e ando sempre à busca destas coisas. Seguramente é falta minha, mas não será só falta minha. O ADGS tem uma quantidade muito grande de bons documentos que ou pecam por ser demasiadamente extensos e pouco eficientes, ou pecam por não ter uma boa divulgação e... culpa minha seguramente, mas não conhecia este manual e digo-vos que é um bom manual, está muito bem feito, mas que seguramente, por exemplo, no serviço onde eu trabalho, ninguém conhecia
Portanto, a estratégia de comunicação da parte da DGS tem seguramente, para ter um impacto nestas estratégias integradoras, na mudança de comportamentos, terá que ser repensada. Por isso, eu trouxe aqui alguns exemplos. São exemplos da nossa vizinha Espanha, e todas as regiões autónomas têm o seu programa, os programas do doente ativo. Isto começou em Stanford, como é do vosso conhecimento, a Universidade de Stanford foi quem iniciou este movimento, mas, por exemplo, em Espanha ele está muito bem desenvolvido, ele está muito bem já no terreno. Ao passo que nós temos o Plano Nacional da Ação para a Literacia em Saúde, que ninguém conhece, que nunca foi implementado. A verdade é que em Espanha, qualquer autonomia tem uma escola de saúde para formar estes pacientes, para formar os doentes ativos, para ativar os doentes nos seus comportamentos, e que portanto, estas escolas baseiam-se em formar pessoas que tenham a doença, e que são essas pessoas, os leigos, que fazem pequenos fóruns com o máximo de 2 pessoas, com um programa muito bem organizado por estas escolas, que estão ligadas estão ligadas às secretarias de saúde, aos departamentos de saúde das regiões autónomas, e que naturalmente com o apoio com a participação e o apoio de profissionais de saúde, mas são a passagem da mensagem e a influência é feita pelos próprios, pelos pares. O que tem tido, e está já muita bibliografia sobre o assunto, está documentado a eficácia e a eficiência deste método. Esta é de facto uma estratégia integradora para a mudança e para a gestão dos comportamentos de bem-estar, principalmente das pessoas, não na fase da infância e da adolescência, mas mais na fase mais adulta. Portanto, o doente ativo é aquele que conhece as suas doenças, que tem controle sobre elas, que participa, que é responsável e que se informa sobre saúde. Isto é extremamente importante para os doentes crónicos. Todos nós falamos do problema dos doentes crónicos. Ele vai ser cada vez maior, não vai diminuir, vai ser maior, porque as pessoas vivem mais, os serviços de saúde existem, as pessoas vivem mais, e não estamos a ter uma estratégia organizada para enfrentar aquilo que a Organização Mundial de Saúde chamou de Silver Tsunami. Ele existe, ele está cá, eu já pertenço a ele, o colega Nelson também, portanto, estamos cá e tem que nos gramar, e portanto temos que nos organizar para esta população mais velha, que é preciso estratificar. Nem todas estão no mesmo grau de risco, e a verdade é que também não existe em Portugal qualquer ferramenta de estratificação de risco, porque as atuações, as estratégias, aquilo que quer os serviços de saúde, quer a comunidade em geral, tem que fazer para estas populações, não é igual e depende da estratificação do seu risco, e tem impactos muito importantes até na sustentabilidade do sistema, nos custos com o sistema. Uma coisa é tratar pessoas que tenham uma doença, outra coisa é tratar a comorbilidade, que embora seja 5% da população, corresponde a 45% dos gastos em saúde. Portanto, é algo que, quando pensamos nestas estratégias integradoras, não podem ser peças desligadas de um puzzle, e esta era uma mensagem que eu gostava que ficasse, mas têm que estar integradas numa política integradora relativamente ao problema que temos, que tem que ser enfrentado, tem que ser estudado, tem que ser estratificado. Esta é uma forma de estratégia. Eu vou falar de outras formas, de outras estratégias integradoras que possam ter impacto no comportamento em saúde, essencialmente nas fases de mais maturidade e dos mais idosos. Um deles é o plano de cuidados, o plano de ação. Vamos ver cada um deles.
Para podermos ter uma ação colaborativa, participativa dos utentes, é necessário que quando queremos que eles mudem algumas estratégias, mudem os seus comportamentos, percebamos o que é que os faz mudar. E habitualmente fazemos um plano individual de cuidados, que habitualmente tem não sei quantas folhas feitas por profissionais, mas o que é preciso é ter algo muito simples, muito concreto, aqui se chama plano de ação, em que essencialmente se percebam quais são os objetivos do doente, que é através daquilo que ele vai seguir os comportamentos e as estratégias. E os objetivos do doente não são iguais aos objetivos dos profissionais. Os objetivos dos profissionais é que a tensão esteja correta, que o colesterol esteja bom, que a pessoa tenha a tensão controlada. Os objetivos das pessoas por exemplo, eu estou falando em casos concretos, eu quero ter saúde, quero estar bem para poder cuidar do meu neto. E é a partir daqui que se tem que gerar toda a filosofia e toda a estratégia para comportamento. Vai dizer, ok, então para tratar bem o neto, precisa ter atenção boa, precisa de não lhe doer o peito quando anda, precisa de, e é aqui que nós depois vamos desenvolver a relação e a negociação, isto é uma negociação com o utente. Outro aspecto importante e que de alguma forma unifica comportamentos são os percursos assistenciais integrados. Também há muita coisa escrita sobre percursos assistenciais integrados. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Trouxe o exemplo da organização, para a mesma coisa, para a diabetes mellitus tipo 2. Trouxe o exemplo que existe, que está publicado da Direção-Geral de Saúde, que tem 153 páginas. E trouxe a mesma coisa da Catalunha, sobre diabetes mellitus tipo 2, ruta do diabetes mellitus tipo 2, que tem 11 páginas. Não é possível, ninguém vai trabalhar com este documento. Ninguém na prática clínica vai trabalhar com um documento de 153 páginas. Mas pode trabalhar com um de 11, essencialmente quando essas 11 são algoritmos muito bem definidos e ajudas que podem fazer seguir um caminho, que não coartam a decisão médica, mas ajudam-no a tomar decisões muito concretas relativamente com o doente que tem à frente. Cada vez mais estas decisões têm que ser personalizadas, cada vez mais adequadas ao doente que temos à frente. Outra estratégia integradora aos programas de transições de cuidados. Quem está nos serviços sabe que até aqui o que se faz é uma nota de alta e os chamados ensinos, habitualmente pelos enfermeiros, habitualmente à última da hora da pessoa se ir embora para casa, em que ele já não está a ouvir nada. Porque só o pensar que vai para casa, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, já bloqueou, já não tem nada. Portanto, muito mais que a nota de alta, para além da nota de alta e dos ensinos de enfermagem, é preciso criar programas de transição de cuidados que comecem a tratar a saída do doente do hospital. Eu estou falando do hospital para a comunidade, que há outras transições de cuidados, que haja um plano de cuidados, que se tenha a certeza como é que vai ser pós-alta, que continuidade de cuidados vai haver, assegurar essa continuidade de cuidados, como é que vai ser a gestão do medicamento, a reconciliação medicamentosa, a importância da reconciliação medicamentosa para que não haja a panóplia de medicamentos que as pessoas tomam. Portanto, isto é um processo de transição de cuidados, no momento da nota de alta, em que se dá ao doente habitualmente 2 notas de alta, uma do médico, outra do enfermeiro, que ele não sabe para que é que serve aquilo, e depois à pressa se fazem meia dúzia de ensinos. Portanto, isto é algo que também tem que ser começado a fazer nos nossos hospitais. Eu vou-me debruçar um pouco mais por outra estratégia integradora, que é um programa de gestão de case management, que eu coordeno na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e que o case management é essencialmente um processo colaborativo entre os vários níveis, mais virado para o doente crónico complexo e que é focado nas necessidades do indivíduo e da família, é baseado na comunidade e é essencialmente proativo. É preciso identificar as pessoas que necessitam
destes cuidados. No nosso caso, o doente está centrado no doente e baseia-se na coordenação de cuidados entre o internista, a medicina interna, os enfermeiros, quer no hospital, quer dos cuidados de saúde primários, a assistente social e o médico de família, tendo que há um gestor de caso, que é o médico, que é o enfermeiro dos cuidados de saúde primários, nós somos uma unidade local de saúde, e que é o pivô de toda esta organização e que ajuda o doente a navegar no sistema e faz a ponte entre os vários níveis. Eu gostava aqui de realçar dois aspectos que este programa nos tem ensinado e que nós temos vindo a aprender. O papel das autarquias. As autarquias têm sido fundamental neste programa, porque nós temos nós somos, a Unidade Local de Saúde tem grandes distâncias, portanto nós temos, por exemplo, o maior concelho da Europa, que é o Admira, e portanto as autarquias têm tido um papel determinante, quer na ajuda à compra de medicamentos, quer às vezes na reformulação de algumas casas. Portanto, têm sido fundamentais para este projeto e nós temos envolvido as autarquias neste programa, já não é um projeto, é um programa. E outra parte que eu gostava muito de realçar, que tem sido as farmácias comunitárias. Nós temos aldeias onde a extensão, nem sequer há um centro de saúde, há uma extensão do centro de saúde que não vai lá todos os dias, nem a própria enfermeira vai todos os dias, e temos tido, e vamos fazer agora um protocolo, temos tido já essa relação com as farmácias comunitárias que ajudam na gestão medicamentosa e às vezes até nos alertam para alguns sinais de alerta do doente. Portanto, é todo este envolvimento, quer da saúde, quer do doente e do cuidador, a formação do cuidador, quer de outros serviços da comunidade, que têm sido fundamentais neste projeto. Este projeto essencialmente é uma equipa multidisciplinar, que é médico, enfermeiro e assistente social, que avalia numa primeira visita quais são as necessidades prioritárias daquele doente, se é o ensino de autocuidados, se é a gestão medicamentosa, se é o ensino dos sinais de alerta, e depois com isso organiza-se o plano de cuidados e negociando com o doente, organiza-se todo o trabalho a fazer com essa pessoa. E às vezes o problema maior é falta de dinheiro para comprar a medicação. Ou é não ter água canalizada em casa. Portanto, é uma abordagem muito holística das necessidades do doente. Este é só um exemplo. A gestão da medicação. A medicação é algo que nós já sabíamos que era mau, que a confusão era muita, mas este programa veio-nos mostrar que ela é muito maior do que nós pensávamos. Isto é quem faz urgência, ou quem vai à casa dos doentes. Isto é a barafunda completa, a tomarem 2 vezes a mesma coisa. Isto é um doente e a sua cuidadora capacitados com uma caixa de medicamentos e terem perfeitamente noção daquilo que têm que fazer e com um comportamento saudável para tomar a medicação a tempo e horas. Tem os seus efeitos, e os efeitos têm sido essencialmente na redução destes doentes, dos doentes que estão em programa de gestão de caso, uma redução da ida ao serviço de urgência de 60% e ao serviço de urgência básica. Nós temos 2 serviços de urgência básica, uma diminuição das consultas e uma diminuição dos internamentos hospitalares destes doentes. Por fim, queria dizer que os comportamentos saudáveis, as estratégias integradas não podem passar por experiências piloto. Estamos todos muito cansados de experiências piloto. São importantes, mas temos que ir para além das experiências piloto. Não vimos em Portugal não identificamos uma estratégia nacional para a integração de cuidados. E que se não houver uma estratégia nacional para a integração de cuidados, todas estas estratégias piloto de integração que se façam e que são muito importantes, e eu falo pelaquela que eu coordeno, mas depois o seu impacto não consegue escalar e o seu impacto a nível nacional não é assim tão grande. Mas esperemos que todas estas vezes que falamos e que nos dão esta oportunidade para defender esta forma de organização dos cuidados possa acender a chama
a outras cabeças. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Adelaide. Deixe-me agradecer a sua intervenção e relevar a importância da mesma, e no caso concreto de quem vive nos Açores, em ilhas, que muitas delas não têm hospitais, em que o especialista muitas vezes está à distância do mar, é de facto fundamental isto que dizia agora da criação de uma verdadeira estratégia para os cuidados integrados, por via da aproximação de todos os agentes que de alguma forma estejam envolvidos no processo de lidar com a saúde ou com a doença dos utentes. Deixe-me também dizer, eu sou farmacêutico de formação, tenho feito a minha vida na farmácia comunitária e obviamente, ou fiz a minha vida até agora, até há 5 meses atrás, na farmácia comunitária, e de facto identificar-me com aquilo que dizia relativamente à gestão da terapêutica, ao excesso de medicação que muitas das pessoas efetivamente acumulam, fazendo muitas vezes mais, ou repetindo até a medicação inconscientemente, mas é verdade, e programas como por exemplo a preparação individualizada da medicação serão claramente um passo importante para que se minimizem, por um lado, os custos, porque obviamente há desperdício, mas por outro lado também os bens em saúde, que efetivamente é aquilo que interessa, com a diminuição do risco que existe claramente quando a medicação não é devidamente tomada. Depois esta nota, eu penso que o Dr. João ainda não está... Não, Dr. Berto Cabral, nós temos a informação que o Dr. João Golão teve alguma situação de última hora que o impediu de estar a participar aqui nesta mesa, por isso vamos dar seguimento aos nossos trabalhos com a intervenção do Dr. Nelson de Carvalho. A indicação que tem é que é psicólogo e diretor de serviços de intervenção comunitária em comportamento de risco da Direção Regional da Saúde da Madeira. Não sei se está correta esta informação. Se não estiver, Dr. Nelson, agradeço. Bom dia. Não, está correto, está correto. A palavra. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia, doutora Adelaide, pela sua excelente apresentação, da qual também concordo. Aqui, primeiro vou fazer aquele passo que a doutora Adelaide também tentou e espero que corra bem, que é partilhar a tela. Eu também, em termos de informática, eu não sou assim grande coisa. Penso que consegui. Conseguem ver? Sim. Ok. Portanto, a minha apresentação hoje vai ser um caso prático, portanto, vou falar uma situação prática, que é um fenómeno que temos cá na Madeira, que são as chamadas novas substâncias psicoativas. Em termos dos comportamentos aditivos e dependências, a Madeira tem trabalhado ao longo destes anos de forma integrativa, ou integradora e intersetorial, e este é um caso que eu quero partilhar convosco para verem a importância que isso tem, que demos alguns passos fundamentais, mas não ainda os que nós precisamos, uma vez que não depende só de nós, depende também da Assembleia da República, mas eu já falarei sobre isso. Portanto, as NSPs, as novas substâncias psicoativas, mesmo em pequenas doses, têm problemas graves de saúde, como intoxicações agudas, complicações psiquiátricas graves. Quero-vos dizer que a maior parte dos doentes que consomem estas substâncias apresentam comorbilidade psiquiátrica devido aos efeitos que elas têm. Complicações hepáticas, renais, cardíacas, grande agitação psicomotora, inclusive tivemos situações de mortes. Por exemplo, em 2012 suspeita-se que morreram 4 pessoas aqui na Madeira devido a este consumo destas novas substâncias. Há uma situação a ter também em conta que desde 2008 que o Observatório Europeu de Toxicodependência tem monitorizado mais estas NSPs e surgiram até então, até hoje, 790 novas substâncias, sendo que o ano passado surgiram 53. O grande pico foi em 2014, 2015, em que tivemos à volta de 104, 106 substâncias, que davam em média 2 substâncias novas por semana. Agora baixou para 1 por semana. E se verificarem, as substâncias que têm aparecido mais têm sido as catinonas, que são os estimulantes do sistema nervoso central, e os canabinoides sintéticos também, que têm tido muita adesão da parte do consumo e do mercado. Só para ter uma ideia, quando existiam as smart shops em Portugal, para quem não sabe, as smart shops eram as lojas que vendiam sob a forma de fertilizantes, sob a forma de chás e incensos, não mais do que drogas potentes e perigosas para a saúde pública. E se verificarem, temos aqui
o Gorbimix, o Fidelmix, que são canabinoides sintéticos, temos a mefedrona, que é o Bloom, a sálvia, que é um alucinogénio, portanto, e sob esta forma legal, na altura, vendia-se estas drogas como se fossem algo seguro. A primeira loja em Portugal a ser aberta foi a Cogumelo Mágico. Vejam bem o marketing que estas lojas têm. Atenção que ainda há países que continuam a vender estas substâncias. Depois vejam a tua loja de drogas legais, boas trips, desejamos as melhores compras e com garantia, a 100%. Portanto, isso foi a primeira que abri, foi em Aveiro. Nós aqui, em 2008, abriu a primeira cá também, em que também era misturado estava envolvido numa loja de tatuagens e de venda de roupa. Esta primeira loja chegou a ter uma vendagem de lucro bruto diário de 6.000 euros, portanto, era muito, e cada embalagem, 1 grama, eram 20 euros, meia grama, perdão, e 1 grama, 40 euros. Em outubro de 2010, o que é que acontece? Recebemos a primeira denúncia numa escola, portanto, há uma escola da Madeira que começa a se aperceber que os jovens começam a comprar estas substâncias, inclusive 2 deles tiveram um episódio psicótico, portanto, foram para o serviço de urgência, e a partir daqui há todo um conjunto de diligências que começámos a fazer. Imediatamente ligámos à PJ, ao IDT na altura, e à ARAI, que no fundo corresponde à vossa ASAI, no sentido de fazer diligências para saber que substâncias eram estas e que medidas podíamos atuar. Na altura comprámos um pacote de Salvia Divinoro, mandámos para o LPC, para o Laboratório de Polícia Científica, e o resultado, como era de esperar, são substâncias que não estão na Lei 1593, que já falarei sobre isso, que é a lei que no fundo regula os psicotrópicos e estupefacientes a nível nacional, não está automaticamente era legal. Ou seja, tivemos, durante alguns anos, lojas que vendiam a qualquer pessoa, independentemente da idade, drogas sob a sua forma legal, mas drogas perigosíssimas para a saúde, e desta forma, em vez de vender cocaína, heroína e cannabis, vendia-se legalmente outras, com estrutura molecular ou mecanismos de ação semelhante e com efeitos ainda piores. Em janeiro de 2011, a comunicação social começa a dar ênfase e destaca este problema. Na altura tentámos falar com os jornalistas para não enfatizar, porque, como sabem, quanto mais se falar no problema, mais chamará a atenção, mais aumentará a curiosidade, e daí que, de facto, foi um gatilho. Esta reportagem aqui foi um gatilho, ainda aumentou mais o consumo. E também quero-vos dizer que, no final, mais para o fim do 2012, a comunicação social, felizmente, virou-se para o nosso lado, graças ao trabalho que fomos fazendo com eles, e foi um apoiante muito bom para mudar a lei. E, em maio de 2011, criamos um grupo intersetorial. Um grupo intersetorial criado por, na altura, o IA-Saúde, a Direção Regional de Saúde, com o nosso serviço a coordenar, em que tivemos o Ministério Público, tivemos o César Rama, através do Serviço de Urgência, em que o Dr. Pedro Ramos, na altura, era o diretor. Tivemos a Casa de Saúde de São João de Deus, a PJ, a PSP, a ARAI e a Casa de Saúde de São João de Deus. E o que é que acontece? Aqui começámos a ver que o problema estava a criar dimensões sérias, graves. Começávamos a ter dezenas de pessoas a ir para o Serviço de Urgência. Algumas pessoas começaram a ser também internadas com surtos psicóticos. E graças a este grupo intersetorial, que fomos fazendo diligências desde a Assembleia da República, o IDT, procurámos sensibilizá-los que era necessário criminalizar estas substâncias devido ao perigo para a saúde pública. No entanto, da parte dessas entidades, nunca conseguimos obter respostas positivas, e daí que, entre este grupo, começámos a verificar e a encontrar soluções. E, uma vez que vivemos numa região autónoma, temos capacidade de legislar. No entanto, só temos capacidade de legislar, obviamente, até um certo limite. E aqui só podemos legislar até o limite contra-ordenacional, uma vez que a parte criminal é da estrita competência da Assembleia da República. E, nesse sentido, começámos também a fazer uma articulação com o setor político, nomeadamente com o grupo parlamentar do PSD Madeira, no sentido de sensibilizá-los para a importância de criar alguma legislação de forma a restringir ao máximo o acesso a estas substâncias e, desta forma, a proteger a população. Também, nessa altura, tivemos muita pressão das associações de pais, dos próprios pais em geral,
que estavam preocupadíssimos e estavam a ficar revoltados, inclusive queriam criar movimentos populares para fazer justiça pela sua própria mão. Portanto, criou-se aqui um fenómeno de grande pressão social. Chegámos a ter em 2012 6 smart shops em funcionamento na região e quero-vos dizer que 2012 de facto foi o ano mais negro na Madeira nestas drogas. Chegámos a ter 306 internamentos admissões no serviço de urgência do hospital e tivemos 206 internamentos na casa de saúde. Nessa altura fizemos contas, custou ao erário público 248 mil euros todos estes tratamentos, todas estas situações que aqui estão descritas. Portanto, em julho de 2012, a Assembleia Legislativa da Madeira aprova um decreto legislativo regional. No entanto, esse decreto legislativo é chumbado. Porquê? Porque não tinha uma tabela para, no fundo, justificar a medida em termos de tribunal. Na altura, o Sr. Representante da República chamou-nos, fomos ouvidos em audiência e que era importante criar, de facto, uma tabela. E aqui, mais uma vez, o modelo integrador é fundamental. E ligámos a um colega de Coimbra, o Dr. Fernando Mendes, que por sua vez contactou o professor Félix Carvalho, que é um toxicologista, catedrático de farmacologia da Faculdade de Farmácia do Porto, que teve aqui um papel preponderante na realização da tabela, uma vez que, em Portugal, e o próprio Observatório da Droga e da Toxicodependência, até então não tinha estas NSPs tabeladas e divididas pelo grupo, pela sua forma química e pela sua atuação no sistema nervoso central. E ainda mais, até hoje, só em 2012 o professor Félix Carvalho fez este trabalho pro bono, porque isto é um trabalho muito moroso e muito delicado, e até hoje, quer o CICAD, quer o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, ainda não atualizaram essa tabela. O que para nós ainda é mais preocupante, uma vez de que, como não está na lei, neste momento, como viram, a quantidade de substâncias que por aí andam, há delas que não estão na lei, quer contravencional, quer criminal, e automaticamente não há cobertura legislativa, não há cobertura legal para punir quer o consumo, ou melhor, quer sobretudo o tráfico destas substâncias, o que para nós é ainda mais preocupante. Depois então de toda esta, portanto, no fundo o decreto foi votado, volta à Assembleia Legislativa da Madeira, entretanto, como eu estava a dizer ainda há pouco, centenas de admissões no serviço continuaram a existir e reparem que 24% dessas admissões eram internamentos compulsivos. O internamento compulsivo, como sabem, é uma forma de reter o indivíduo, é uma forma de restringir a sua liberdade, em que, ao abrigo da lei da saúde mental, e nos casos que estão preconizados, portanto, é das poucas situações em que pode-se deter um indivíduo, restringir a sua liberdade. E 1/4 dos doentes estavam a ser tratados dessa forma. E, portanto, cada vez mais em agosto tivemos aquela situação que eu falava ainda há pouco de já houve mortos por causa destas substâncias e daí que, de facto, o problema tornava-se cada vez mais público e o 2012, de facto, foi um ano muito mais problemático nesta matéria. E, finalmente, em outubro de 2012, a Madeira consegue minimizar o problema de forma pioneira em Portugal, com a publicação e a aprovação do Decreto Legislativo Regional 28/2012/M, em que o efeito imediato foi o encerramento das smart shops. A partir desse momento, restringe-se ao máximo o acesso destas drogas à maior parte da população. Sabíamos que elas iam passar para o tráfico, no entanto, naquele momento era preciso restringir ao máximo o acesso público a esta situação. De facto, os internamentos baixaram, depois tenho um gráfico no fim para verem, baixaram bastante. Também foi muito importante aqui o apoio da Assembleia Legislativa também e da própria comunicação social, que aqui ajudou-nos bastante. E é este Decreto Legislativo Regional que vai servir de base, apesar da Assembleia da República até então não ter feito, apesar das nossas diligências, apresentámos projetos de resolução que são recomendações, a Assembleia da República fez tábua rasa e até então e até hoje nunca quis legislar nesta matéria até abril de 2013, em que, com base no nosso Decreto Legislativo Regional, finalmente fizeram e aprovaram uma lei nacional. E tivemos uma situação caricata que foi, entre outubro de 2012 e abril de 2013, tínhamos um país e 2 leis.
enquanto aqui na Madeira tínhamos as smart shops fechadas, era, sob o ponto de vista contravencional, havia multas, havia coimas para consumo, para venda. Em Lisboa e nos Açores podíamos consumir à vontade. Portanto, foi um caso caricato, mas felizmente a autonomia tem essa particularidade e tem essa potencialidade. Depois, em março de 2017, porque depois as polícias, devido ao fator, ao modelo intersetorial, as próprias polícias e o Ministério Público começaram-se a queixar de que a lei era necessária ser alterada, porque havia de arranjarmos uma forma do Plano de Controle Nacional em separar o consumo do tráfico à semelhança da Lei 30/2000 das drogas chamadas ilegais. E foi então que criámos mais uma tabela, com a ajuda do professor Félix Carvalho, em que distinguíamos algumas substâncias pelo consumo e pelo tráfico, pela venda. E desta forma demos mais uma ferramenta, quer à ARAI, quer às polícias e quer ao Ministério Público. Esqueci-me de dizer aqui também que um papel determinante foi a doutora Rafaela Fernandes, hoje presidente do César Ramo, enquanto deputada também foi uma ajuda muito importante na agilização deste processo. Em 2021, o que é que acontece? Nós queremos criminalizar estas drogas e o nosso passo, porque não estamos satisfeitos, porque temos vindo a verificar que os consumos estão outra vez a aumentar e é fundamental criminalizar estas substâncias, é fundamental criminalizar as NSPs, porque temos visto, são 790 novas substâncias e para terem uma ideia, a União Europeia, há dias, em novembro de 2019, aditou mais 13 novas destas à lei criminal, à lei 15/93. Portugal demorou 2 anos para aditá-las à 15/93. 2 anos. Entretanto, em 2 anos surgiram mais 100 e poucas novas substâncias. E esta lentidão, esta pouca agilização da situação está a provocar um aumento do consumo. Estamos a falar de dramas sociais, dramas familiares, e nós não podemos continuar nesta situação. E por isso é que a Assembleia Legislativa da Madeira fez uma resolução, e sei que os Açores também estão a fazer, em que propõe à Assembleia da República que criminalize todas estas drogas. Portanto, como veem, é fundamental este trabalho intersetorial, que tem sido feito, tem dado alguns frutos, mas ainda não conseguimos o que queremos. E nesse sentido, vamos continuar a fazer, vamos continuar a trabalhar nesta matéria, porque é fundamental, quer o CICAD, quer o Observatório e quer a Assembleia da República, têm de promover e garantir a saúde da região autónoma da Madeira e de Portugal. Porque depois também aqui temos uma situação que a Assembleia da República não está muito sensível a isto. Porquê? Porque dizem-nos que isto é uma situação que acontece nos Açores e na Madeira. Sim, tudo bem, mesmo que seja nos Açores e na Madeira, coisa que eu não acredito, que eu sei, no continente também há consumo destas novas substâncias, mas mesmo fosse Madeira e os Açores, nós somos Portugal. E como tal, é fundamental, é premente haver uma legislação rápida desta matéria. Para vocês terem uma ideia, vou-vos dar um exemplo. Se vocês forem à Lei 15/93, portanto, está lá a estrutura molecular da cocaína. E há uma nova substância que eles metem flúor com cocaína. Portanto, chama-se fluorcocaína. Automaticamente, essa molécula, apesar de ter lá cocaína, de ter os efeitos da cocaína, já não é considerado cocaína, ou seja, já não é ilícita. Portanto, e desta forma os traficantes sabem o que é que estão a fazer. Eles vão alterando as moléculas e sabemos quais são os efeitos e, entretanto, não se consegue agilizar, porque passa a legal, os traficantes sabem disso e vendem e não há coimas. Vou-vos dar outro exemplo. Há coisa de uns meses atrás, a PJ apreendeu 3 quilos a um indivíduo de uma substância chamada alfa-PHP, que é uma catinona, um estimulante do sistema nervoso central. E o que é que vai acontecer a este traficante? Vai pagar uma coima à volta de 3.000 euros. E, entretanto, eu com 3 quilos destas novas substâncias faço milhares de euros desta forma. E não podemos continuar. Daí que, de facto, a Madeira tem trabalhado desta forma intersetorial, e concordo com o Dr. Adelaide quando diz, de facto, temos que trabalhar todos em parceria, temos que trabalhar todos em sintonia, e é isso que temos feito, e aqui quero destacar o papel do Ministério Público, da ARAI, das outras entidades,
e cada um sabe o seu papel e cada um tem atuado de forma possível. Agora, estamos dependentes, porque há um limite, estamos dependentes do poder político. E o nosso objetivo agora é fazer o lobby político. Entenda esse lobby não de uma forma negativa. Aliás, esse lobby já está a ser feito, mas de uma forma positiva, porque a tal estratégia de saúde, de literacia de saúde, é preciso lobby. É preciso trabalhar, sensibilizar não só os profissionais de saúde e a população, mas sobretudo o poder político, que muitas vezes não está sensibilizado para estas situações. E é nesse sentido que nós temos trabalhado e atenção que, em termos da Assembleia Legislativa, tem havido unanimidade, ou seja, o próprio poder político aqui na Madeira está unânime e está empenhado em trabalhar junto com o poder, junto com a sociedade, junto com as entidades técnico-científicas. Portanto, há aqui uma região que está unida para trabalharmos nesta situação. E agora, falta-nos a parte principal. Desculpe estar a interromper, mas temos mesmo que terminar. Peço que em 30 segundos termine a sua apresentação para passar então a palavra ao Presidente da Mesa. Da minha parte é tudo, era isto que eu tinha para dizer e muito obrigado. Muito bem, obrigada. Doutor Berto Cabral, temos um minuto para encerrar a mesa. Temos que terminar muito rápido, de forma muito rápida. Uma palavra também rápida à intervenção do Dr. Nelson Carvalho e reconhecendo e percebendo a preocupação que manifesta, a qual partilho, dar só uma nota, por exemplo, do caso da pseudoefedrina, que nos Açores constitui um problema gravíssimo ao nível de drogas sintéticas, domésticas, até como o Crystal Meth e outras que chegaram cá por via dos repatriados dos Estados Unidos e que, com a passagem dos medicamentos que contêm pseudoefedrina para não sujeitos à receita médica, maiores problemas têm causado e é evidente o aumento do consumo dessas drogas. Daí aquilo que dizia bem, da sensibilização do lobby, de transmitir às entidades, aos reguladores nacionais, ao regulador nacional neste caso, esta preocupação que temos relativamente também ao uso dessas drogas. Terminava aqui a nossa mesa, de forma a que possamos integrar ou juntar à outra mesa que decorre neste momento. Exatamente, e é isso que agora vai acontecer a partir deste momento. Convido o Dr. Berto Cabral a integrar o painel integrador na mesa principal aqui da nossa cimeira e também convido desde já a Dra. Adelaide e o Dr. Nelson Carvalho a manter-se online para também participar no painel integrador que vai acontecer dentro de momentos. Obrigada a todos pela vossa participação e pela vossa brilhante exposição.